igreja? Na verdade é na página 17, não é? Na página 17 da sua lição. E na verdade, irmãos, traz um texto bíblico maravilhoso. Irmão Everaldo, leia aí um texto bíblico para nós, bem alto. Aleluia. Assim é. Assim, e já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2:19. Aleluia. Este, irmãos, é o chamado texto áureo da lição. Embora na lição de discipulado fala texto bíblico, não é? Irmãos, esse é o texto áureo. Eu gostaria, irmãos, quem é que sabe o que quer dizer texto áureo? Começando lá de trás. Quem sabe? Não é? Eu vou começar então daqui da frente. Texto áureo. Quem sabe aí? Irmã Iona, fale. Texto áureo quer dizer texto de ouro. Por quê, irmãos? Porque ele é um verdadeiro tesouro. Aqui fala que a igreja é a família de Deus. Fala assim que já não somos mais estrangeiros, não somos mais forasteiros, mas nós somos concidadãos dos santos e família de Deus. Então, irmãos, a igreja, vamos estudar hoje sobre a igreja. Obviamente, irmãos, muito usualmente hoje usa-se falar igreja para uma denominação, usa-se falar igreja para um templo, usa-se falar, por alguém falando, eu vou para a igreja, aí a pessoa está, obviamente, delineando que ele está indo para o templo. Então o templo, ele leva nome de igreja, tá certo? Eu vou para a igreja. De que igreja você é? Eu sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então usa-se falar igreja quando vai se referir a uma denominação. Usa-se falar a igreja também quando alguém, irmãos, ele quer referir-se a, na verdade, meus queridos irmãos, uma igreja que está em determinado local. Olha, a igreja que está em Efésios, Paulo mesmo escreveu as 7 igrejas da Ásia Menor, e ele disse: a igreja que está em Efésio, a igreja que está em Esmirna, a igreja que está em Pérgamo, a igreja que está em Sardes, a igreja que está em Laodiceia, a igreja que está em Filadélfia. São as igrejas que estão, irmãos, delineadas, e Jesus chamou de igreja. Mas pode ver que ali não foi escrito por homem nenhum, mas foi ditado por Jesus. Jesus chamou. Então, irmãos, um lugar determinado para que, na verdade, servisse de um culto, servisse para adoração ao nome do Senhor. Então, na verdade, pode-se então, e não é errado, falar de uma igreja que está em determinado local. Agora, irmãos, isso tudo é uma força de expressão para que se designe, por exemplo, local, templo, denominação. Mas igreja não é nada disso. Igreja, na verdade, meus queridos irmãos, ela é muito maior que denominação, é muito maior do que uma igreja de localização. Ela é muito maior do que o tamanho da congregação. Alguém fala, a igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sede, ela tem lugar para 10.000 membros, ou tem lugar para 8.000 membros.
E isso não torna a igreja sede do Belém. Também nós temos uma grande igreja aqui, a igreja do Madureira, que está aqui bem pertinho, onde presidencia ali o pastor Samuel Ferreira, meu amigo, e eu gosto de dizer logo para os irmãos que todos os pastores, santos pastores, são meus amigos, porque, irmãos, eu aprendi não julgar ministério, não tecer julgamento para igreja que está localizada, se é congregação, tal. Primeiro, porque o Senhor Jesus disse: ninguém julgue aquilo que não é seu. Irmãos, a igreja é de Deus, só Ele pode julgar. Quando Paulo falou sobre a Santa Ceia, ele disse assim: o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei, que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Quando Jesus falou: isto é o meu corpo partido, ele na verdade levantou o pão, símbolo do corpo dele que foi moído, como diz Isaías 53. O corpo do Senhor foi moído pelas nossas transgressões. O corpo do Senhor, ele continha feridas, que nas feridas do Senhor nós fomos sarados. Ali fala do corpo do Senhor. E na verdade, meus queridos irmãos, Jesus, ele na verdade multiplicou pães. E quando ele multiplicou pães, ele falou para os discípulos: o que é que vocês têm? Os discípulos não tinham nada. Ele falou: nós não podemos despedir a multidão com fome. E assim, irmãos, alimentou Jesus milagrosamente com 5 pães e 2 peixes uma multidão de mais de 8.000 pessoas. Tinha 5.000 mulheres, fora 5.000 homens, fora mulheres, fora crianças. Então, irmãos, era uma multidão. E aí depois Jesus falou assim: vocês tinham quantos pães? Nós não tínhamos nada, Senhor. Tinha um garotinho aí que tinha uma marmitinha que tinha 5 pãezinhos, 2 peixinhos. E aí Jesus disse: e quantos pães sobraram depois da multiplicação? Porque Jesus mandou recolher, e eles encheram 12 cestos cheios. Aqueles 12 cestos eram o símbolo de 12 bases estruturais. 12 apóstolos Jesus tinha, e na verdade cada um representava o pastor de uma igreja, e na verdade foi dado pães para alimentar a igreja. Então depois Jesus, ele disse: eu sou o pão do céu. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas Moisés não deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu quem dá é o Pai. Eu sou o pão que desceu do céu para dar vida aos homens. É deste pão que Jesus, simbolizando, multiplicou. Quando Jesus multiplicou, ele simbolizou que a igreja dele seria multiplicada tremendamente. E ele disse: a igreja é assim, o reino do céu é assim, é como uma sementinha que o homem lança na terra. Mas ele falou assim: os homens pensaram que me mataram, mas na verdade ninguém tomou a minha vida. Eu a dei, eu entreguei a minha vida por amor a todos os homens, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Mateus,
capítulo de número 16, versículo 13 em diante. Jesus, para que na verdade nós possamos remir o tempo, Jesus chegou para os discípulos à parte, em secreto, e disse: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus disse assim: e vós? Quem dizeis vós que eu sou? E Simão, tomando a palavra, respondeu à pergunta de Jesus, dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse: respondestes bem, Simão, filho de Jonas. Aqui algumas traduções falam Bar-Jonas. Bar-Jonas quer dizer filho de Jonas, era o pai de Pedro. Respondeu muito bem você, Simão, filho de Jonas. Você não manifestou nem a carne, não manifestou o sangue, mas manifestou o Pai que está no céu. E eu digo que sobre esta pedra, que pedra é esta? É esta confissão que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era aquele Cristo que estávamos esperando. É aquele que está escrito lá em Gênesis capítulo 3 e 15: da semente da mulher nascerá um que vai pisar a cabeça da serpente, que é Satanás. E você não manifestou a carne e o sangue. Eu também digo que você será chamado Pedro. E sobre esta, Pedro quer dizer, irmãos, do grego, fragmento de pedras. Pedro quer dizer pedrisco. Pedro quer dizer, irmãos, migalhas de pedra. Mas Jesus disse: sobre esta pedra que você disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, eu edifico a minha igreja. Ali nasceu a palavra igreja. Foi a primeira vez que foi pronunciada a palavra igreja. Aleluia. Igreja é um ser tão poderoso que não poderia ser criado senão pela boca do próprio Cristo. Mas ela, irmãos, é tão poderosa que ela não poderia ser edificada por homem nenhum, por filosofia nenhuma, glória a Deus, por pensador nenhum. Irmãos, Platão tentou definir Deus e não conseguiu. Sócrates, Apócrates tentaram definir a Deus e não conseguiram. E na verdade assim foram todos os pensadores. Cada vez que eles tentavam definir a Deus, eles na verdade criavam, teses e mais teses, e depois iam parar na idolatria, adorando ídolos. E Jesus disse: olha, Pedro, o que você falou não vem da carne nem do sangue, quer dizer, não vem de pensamento de filósofos, não vem de pensamento de pensadores, não vem de carne nenhuma, não vem de ser nenhum criado, não veio de anjo, mas veio do Pai que está no céu. Deus enviou seu Filho, esta pedra que edificou a igreja, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se igreja fosse um templo físico, ela não teria poder de gerar vida eterna. Se igreja fosse algo criado por filosofia, como tem religiões baseadas na filosofia,
seja lá de Maomé, seja de Buda, seja, irmãos, de qualquer tipo de pensador, ou de Joseph Smith, ou de John Russell, que criou a doutrina dos testemunhas de Jeová, outros que criaram o budismo, o ateísmo, o maometismo, não é? Também chamado hoje de islamismo. Todos eles, na verdade, quiseram criar, mas não conseguiram criar nada mais do que uma organização. E aí colocaram um nome, uma denominação. E na verdade, por exemplo, cada um deles adoram aos seus profetas criadores. Joseph Smith diz: apareceu um anjo para mim e disse que eu tinha que fazer tal coisa. E aí ele pegou uma Bíblia Sagrada e ele falou: para eu criar, a Bíblia não serve para isso, porque ela não reflete o que eu penso. E ele fez um livro chamado Tradução do Novo Mundo. O Testemunho de Jeová, John Russell, ele criou a Tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Os Mormons criaram lá o livro dos Mormons. E na verdade a igreja nasceu do livro que saiu da boca de Deus. A igreja, ela tem como fundamento aquilo que traz a fé no Deus Todo-Poderoso. E diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É por isso que, para definir igreja, nós, irmãos, não estamos falando sobre uma organização. Obviamente, modernamente pessoas usam o termo igreja para falar sobre denominações. Eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Congregação Cristã no Brasil, eu sou. E antigamente, irmãos, quando não existia denominação nenhuma dessas, os homens na igreja de Coríntios se dividiram dizendo: eu sou de Apolo. O outro falava: eu sou de Cefas. O outro falou: eu sou de Jesus Cristo. E Jesus, usando Paulo, e ainda outros falavam: eu sou de Paulo. E Paulo, cheio do Espírito Santo, disse: porventura Paulo morreu por vós? Porventura Cefas derramou sangue por vocês? Porventura Pedro, ele teria por acaso descido do céu para poder remir alguém? Igreja não é um organismo, não é uma organização. Igreja é um organismo vivo, nascido do Espírito Santo, porque diz a palavra do Senhor que aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do sangue é sangue, mas aquele que nasce do Espírito Santo, ele é Espírito e ele é vida, porque a vida nasceu quando foi soprado na narina do primeiro Adão o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é chamado do Espírito vivificante. É por isso que pode entrar na casa de Deus um bêbado e ele não tem mais esperança de nada, um drogado, pode entrar um viciado, alguém que não tem mais esperança, pode entrar uma pessoa enferma, que não tem enfermidade no corpo, mas tem enfermidade da alma, tem depressão, tem, irmãos, os males da ansiedade, tem os males da desesperança, tem os males, irmãos, da total ignorância, que leva ele a, na verdade, entregar bens para outras pessoas, leva a entregar sua vida nos bares, nas orgias. As pessoas chegam doentes, mas quando chega aqui, o Espírito Santo sopra, como foi soprado na narina de Adão. O Espírito Santo sopra na igreja, e as pessoas são ressuscitadas.
Então, irmãos, ainda que haja conhecimento modernamente de nomes diversos, nós temos que entender que nós fomos gerados do Espírito Santo, e a igreja de Deus não é uma organização social, ela não é, na verdade, irmãos, um órgão que faz reuniões meramente sociais. É certo que a comunhão que o Espírito Santo traz à igreja faz com que todos se abracem, todos se beijem, todos, na verdade, irmãos, estejam diante do Santo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e faz com que a igreja de Deus, ela, na verdade, irmãos, seja o organismo mais forte que existe, porque não é uma mera reunião social, mas o Espírito Santo, ele opera a união, e quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Disse: sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. Em João capítulo 17, ele operou um milagre tremendo, quando com a sua boca ele falou: Pai, os meus filhos vão orar ao Senhor, eles vão orar em meu nome, mas eu quero fazer agora a minha oração, Pai. E Jesus, no capítulo 17 de João, ele orou por mim e por você. Ele disse: Pai, aqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, Pai, porque já estava determinado desde o princípio que ele iria vir para, na verdade, me trair, ele iria vir para fazer o trabalho dele. Mas, Pai, todos os demais que o Senhor me deu, todos eles, nenhum se perdeu. Isso ele quis dizer então, que aquele que é dado por Deus, que é revelado pelo Senhor a fé, o Senhor não quer que nenhum se perca. Amém, irmãos? Mas aí ele vai e faz uma oração dizendo assim: Pai, ele continua a oração: assim como eu e o Senhor somos um, Pai, eu quero que eles sejam um em nós, Pai. Quer dizer, se a união já era linda, já era perfeita, Jesus instituiu ali a unidade, que é muito mais forte que a união. Pastor José Mardônio, ele é um santo de Deus muito culto, e é um dos nossos professores que tanto amamos, não é, Everaldo? Nós amamos tanto os nossos mestres, professores, e ele é um dos nossos líderes. E ele, um dia, para designar, para fazer uma parábola relativa à unidade, ele falou: sabe o que significa a oração que Jesus fez? A oração que Jesus fez, ela tão poderosa que, imagine um homem que vai no Ceasa e busca lá um saco de batatas. Eu estou falando aqui, não é pela nossa ceia de Natal aqui, de Ano Novo não, que vai ser maravilhosa, deve ter batatas, que é muito bom, mas o homem compra ali um saco de batatas super cheio, e ele é tão cheio que quando amarrou, ele até amassou algumas batatas, porque ele estava tão cheio que elas ficaram todas unidas uma na outra, até machucando umas às outras. Aí ele falou: isto quer dizer união. A união, quando ela vem, ela é linda, porque as pessoas ficam tão próximas que mesmo quando um se machuca, o outro não sente. Ninguém está para criticar, ninguém. A união é maravilhosa. A união não é veneno, ela é remédio. A união, ela não é problema, ela é solução. A união, ela, na verdade, irmãos, não traz problema, não traz luta, ela traz a glória de Deus. E quando Davi falou quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, o último verso fala: porque ali o Senhor
bênção e a vida para sempre. A igreja pode dizer amém? Quando a igreja está unida, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Mas união é isso. E aquele saco de batatas chega na casa da irmã Ioná, e a irmã Ioná pega aquele sacão de batatas. Outro chega lá no restaurante do nosso irmão Jovino, aquele saco de batatas chega ali. Quando ele vai abrir assim, ela até derrama-se de tão unida que está. Só que isso é união. Mas Jesus, ele veio melhorar tudo. Se a tua vida era boa, com Jesus vai ficar melhor. Se a tua vida era ruim, com Deus vai ficar excelente. Se a tua vida ela não tinha prazer, com Deus vai ficar tremenda. Porque o céu está com atenção para a igreja. Mas aí o Jovino pega aquele sacão de batatas e entrega para a cozinheira, ou então a irmã Ioná, que tem aquele panelão tão tremendo lá, e joga lá as batatas dentro, irmãos, e põe fogo embaixo, enche de água, Jovino, e daqui a pouquinho liga no máximo ali a fornalha de fogo ardente embaixo ali daquela panelona. E ali, irmãos, começa o mistério, porque as batatas começam a ficar todas pulando ante a fervura, e na verdade, irmãos, daqui a pouquinho começa a soltar a casca, já está querendo já se desintegrar. Aí o Jovino fala: desliga a panela, desliga, porque senão vamos derreter essas batatas dentro da água. Mas aí depois, irmãos, joga aquela água, tira aquela pelezinha, a casquinha, e aí depois começa a amassar as batatas, começa a amassar. Lá joga até um pouquinho de manteiga para dar sabor, né? Mas olha só, irmãos, quando era batata com a casca lá, não aceitava sabor, não aceitava tempero. Irmãos, às vezes até na união está unido, mas não está perfeito. Ainda tem um falando mal do outro ainda. De vez em quando ainda tem alguém ainda murmurando. De vez em quando, irmão Josivaldo, servo de Deus, alguém ainda entra dentro da igreja falando: a irmã cantou, mas desafinou. Oh, mas eu canto melhor. Não sei porque que o pastor deu oportunidade, hein, Everaldo? O homem chega e fala assim: pastor Geraldo está pregando, mas está pregando alto, ou então está pregando baixo demais. O outro fala: não estou escutando. Mas não está unido? Está unido, irmão, mas a união ainda não é perfeita. Jesus veio fazer tudo ficar perfeito. Glória a Deus. E aí, Jovino, depois de amassar, faz aquele purê, hein? Joga aquele salzinho, porque Jesus disse: vós sois o sal da terra. Aleluia. A igreja tempera o mundo, mas para temperar tem que haver o milagre que Jesus fez. Aí, quando vemos aquele purezinho, irmã Ioná, não sabe mais qual batata era grande, qual era pequena, qual era torta, qual era redonda. E na verdade ninguém mais vê defeito nenhum. Irmão, a igreja de Deus não é uma organização. Jesus fez com que seja um organismo onde o céu vem, crentes são batizados com o Espírito Santo, outros são curados e dons espirituais vêm. E aí a unidade de Deus, Jesus faz com que eu e esse rapaz aqui sejamos um. Um dia eu falei assim no telefone, eu falei no telefone: bom, Everaldo, eu e você somos um, hoje estaremos na rádio. Mas Ioná estava na minha voz, ele falou: não, senhor, um aqui é só eu e o Everaldo. Eu falei: no culto de discipulado a senhora vai entender o mistério. Na igreja todos são um, e na verdade quando todos são um, irmãos, a glória de Deus pode derramar, e
E na verdade ninguém é maior que o pastor não é maior que ninguém, o porteiro não é menor que o pastor, a irmã do círculo de oração, irmãos, ela ora e ora por todos, e a glória de Deus tem espaço. Então, irmãos, igreja é esse organismo vivo da operação do Espírito Santo. A igreja pode ser amém? Amém. Eu fui orar na casa de uma pessoa que uma mulher tinha câncer. E, irmão, quando eu estava orando, um dos nossos irmãos lá, tanto a serva de Deus como o servo de Deus, era da igreja adventista. E aí ele já falou logo: pastor, mas no sábado e tal. Aí eu falei: ô meu irmão, no sábado realmente ninguém pode contrariar sábado, jamais. Ele falou: isso mesmo. Eu falei: porque o sábado é perfeito. E ele falou: isso mesmo. Eu falei: o sábado é Jesus. Ele: como assim, pastor? Antes de Jesus chegar tinha batata preta, batata branca, tinha batata grande, batata que só servia para o sábado, batata que só podia colocar, só orar com véu na cabeça. Se a igreja soubesse a força que tem, demônio nenhum tinha vez com família nenhuma, demônio nenhum tinha vez, irmãos, com ninguém. O menor no reino de Deus expulsa o maior demônio do inferno. Aqui você é um com Cristo e é um com Jesus, mas é um com a igreja também. O pastor ora e expulsa demônio, mas qualquer um dentro da casa de Deus pode levantar a mão e o demônio vai cair, aí já cai babando lá o demoniado. Como assim, pastor Geraldo? É porque quem opera em mim e você é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele faz com que a unidade reine. Isso é igreja. Mas pastor, se é assim, como é que funciona a igreja? A igreja, irmãos, enquanto organização, ela na verdade é chamada de igreja visível, ou também igreja local. Amém, irmãos? Como é o nome desta igreja aqui? Meu irmão Irineu. Aleluia. Aleluia. Essa igreja aqui é a igreja Assembleia de Deus do Catumbi. Esta igreja local é a igreja Assembleia de Deus do Catumbi, mas ela faz parte de uma igreja universal, que ela é invisível. Um dia Jesus vai falar: vinde benditos do meu Pai. E vai subir crente da Assembleia de Deus, da Adventista, da Batista, da Universal, da Nacional e de outros nomes que eu não lembro mais, porque os nomes são carne e sangue, vai ficar tudo aqui. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito e vai encontrar com Jesus nas glórias. Se nós não entendermos isso, irmãos, nós não vamos entender os pináculos da igreja, que é aquilo que está mais alto na igreja. Lembra quando Jesus estava na terra, o diabo tentou Jesus e levou no pináculo do templo, na parte mais alta do templo? Irmãos, a parte mais alta do templo é Deus, irmãos. Quando você é batizado, Jesus disse assim: eu quero que a minha igreja, ela vá e pregue meu evangelho em todo o mundo, e todo aquele que crer, que for batizado, será salvo. Vamos repetir? Todo aquele que crer e for batizado, será salvo. Quem poderia dizer isso? Só quem tem poder para salvar: Jesus, o nosso Salvador. Nós podemos dizer assim: não foi em vão que o Senhor derramou seu sangue por mim. Vamos falar? Senhor, não foi em vão que o Senhor derramou seu sangue por mim. Irmãos, quando Jesus derramou seu sangue, ele estava ali comprando povos, raças, tribos, línguas e nações, povos de todas
nações da terra. Esta é a igreja universal, mas não é a igreja universal do reino de Deus, é a igreja universal, que todo o universo vai subir com Jesus. Amém, irmãos? Amém. Inclusive que estão dentro da igreja universal do reino de Deus. Pastor, mas lá, cale-se sua boquinha. Quem julga a igreja é Jesus. Mas lá na congregação, não julgue que não é teu. Lá na verdade, se alguém não quiser ser irmão, ser meu irmão, problema dele. Eu sou irmão de todos. Seja irmão de todos. Adore o Deus que comprou a igreja. Deus comprou você. Deus comprou você. E Ele não pechinchou, não. Ele pagou com o mais alto de todos os preços. Ele deu seu Filho único para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pedro, você não manifestou nem a carne nem o sangue, Pedro. Você manifestou o Pai que está no céu. Sobre esta pedra eu edifico agora a minha igreja. Isso quer dizer o que, irmãos? Quer dizer que tem povos de denominações que querem dizer: olha, se não for daqui ou se não for dali, não vai ser salvo. Isso aí é pregação diabólica. Primeiro, porque só quem sabe quem é salvo ou não é Deus, que é o dono da salvação. Segundo, a denominação mais antiga que tem, que eu saiba, é na verdade de 1820 alguma coisa, não é? Onde no começo foram cantados hinos maravilhosos como Castelo Forte. Não, Castelo Forte já foi na Reforma. É muito antes, quando cantava Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Hinos tremendos. Foi escrito em 1893. Agora, irmãos, quer dizer, antes de 1890 e alguma coisa, ninguém foi salvo. Então, a Assembleia de Deus foi fundada em 1910. Quer dizer, antes de 1910 ninguém foi salvo. Então, a Igreja Congregação Cristã do Brasil também foi fundada em 1910, com personalidade jurídica mais para frente ainda. O que eu quero dizer é: o que foi fundado em 1910 foi igreja local, foram igrejas locais, mas a igreja invisível de Jesus, ela foi fundada por Jesus, dizendo: Pedro, sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. A igreja pode dizer amém para isso? Amém. Irmãos, mas o tempo já se foi e tanta coisa eu gostaria de falar, mas eu quero que você na sua casa dê uma lida nessa lição, em nome de Jesus Cristo. Tem coisas muito lindas, não é, irmã Nélida? Não é, irmã Nélida? Sim, é que a irmã Nélida deu uma crise de riso ali. Mas então, irmãos, a coisa linda é essa, é que invisivelmente o céu está sobre você aí. Invisivelmente o Espírito Santo está sobre você. Tudo isso quando você começou a crer. E na verdade, irmãos, a igreja é edificada pelo maior de todos os edificadores, chamado Jesus. Está escrito: se Deus não edificar a casa, em vão edificam, em vão trabalham os edificadores. Mas se Deus não guardar a cidade, em vão guarda a sentinela, vigia a sentinela. Quem guarda você, irmãos, não é o anjo da guarda. Embora está escrito que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os teme e os livra. O anjo do Senhor pode livrar você
de alguma situação. Mas quem te guarda, está escrito, aquele que te guarda não dorme. É o dono da igreja. Quando você e eu vamos orar, nós dizemos: Senhor, nós estamos na tua presença, Pai. Quando nós falamos Senhor, nós queremos dizer meu dono. Quando nós falamos Senhor, nós estamos dizendo Dominus, do latim Dominus, que quer dizer dono, que quer dizer Senhor, que quer dizer aquele que vai tomar decisões quando você não tiver condições. Quando o livramento às vezes é tão rápido que não dá tempo de eu orar, como a bênção de Deus também é tão rápida que não dá para eu correr atrás dela. Tem gente que fala: estou numa situação tão difícil, onde é que tem alguém para orar? Onde é que tem uma profeta? Onde tem profetisa? Onde tem esse? Não dá tempo disso não. Está escrito: aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, as minhas bênçãos os seguirão e os alcançarão. É a bênção de Deus que alcança você, porque você faz parte da igreja de Deus. Amém, irmãos? Nós vamos estar concluindo aqui a lição, mas olha, você tinha que ser consciente. A igreja, a palavra igreja, eu gostaria, tem alguém que sabe aí, a mãe vou poupar ela, mas Geraldo também vou poupar, vai. Tem alguém que sabe o que quer dizer a palavra igreja? Tem, irmãos? Chamados para fora. O nosso irmão Gladson disse: chamados para fora. Exatamente, irmãos. A palavra igreja vem de eclésia ou eclesia, que quer dizer chamados para fora. Nós fomos chamados para fora do mundo e fomos abraçados no reino de Deus. E dentro da casa de Deus, nós somos chamados para sair para fora e pregar o evangelho de Deus a toda criatura. Mas além de pregar, a igreja de Deus também, ela discipula. O que é isso? Está escrito, por isso nós estamos aqui na aula de discipulado, porque nós vamos preparando pessoas para a bênção de Deus. E como preparamos pessoas para a bênção de Deus? Está escrito na palavra do Senhor, irmãos, que Jesus disse, deu 2 grandes ides. O primeiro era aquele ide que eu falei: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Amém, irmãos? Mas o outro ide que Jesus deu foi: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações, todas as raças, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações, ensinando-as todas estas coisas que eu tenho ensinado e batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Irmãos, o Senhor Deus salvou você. Qual é o próximo passo? É descer as águas batismais. Tem alguém aqui que não foi batizado nas águas ainda? Levante a mão. Tem a nossa querida irmã. Ela já está falando que no próximo batismo já quer descer as águas. Nossa irmã, Deus fez uma coisa linda na vida da nossa irmã. Ela tem menos de 1 mês de convertida. Vai fazer 1 mês já, né, irmã? Nosso círculo de oração, quanto tempo tem, mãe? Tem 1 mês, né? Mas no segundo trabalho do círculo de oração, no segundo culto do círculo de oração, nossa irmã abraçou Jesus como Salvador. Aleluia! Então, irmã, olha só, e a vida dela mudou, ela já deu muitos testemunhos. Deus mudou o sentimento dela, curou enfermidades, mas mudou o sentimento de pessoas que estavam à volta, pessoas que a perseguiam, pessoas que a maltratavam. Agora na verdade não sabem o que fazem por ela, e ela está sendo convidada para ir ali, já foi lá.
foi convidada para conhecer lá o Templo de Salomão, já foi lá? E foi lá, e é lindo demais da conta. Ela falou: pastor, eu posso visitar? Pode, irmão, vai visitar. Irmãos, ninguém é preso a nada, nem a ninguém não, irmãos. Na verdade nós somos servos de Jesus Cristo. Mas eu falei: vai e volta rapidinho, que a senhora é querida nesse lugar. Meus queridos irmãos, então você foi, na verdade, eleito, mas Jesus disse, é agora para terminar, Jesus disse assim: não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades. Olha só, para quê? Para quê? Para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, Ele vos faça. Meu irmão, quando nós fazemos parte desse organismo vivo chamado corpo do Cristo, Ele que nos escolheu, nós, antes de nós abrirmos a boca orando, o Pai já está operando. Agora, outra coisa, irmãos, nós temos que entender também que a igreja é o corpo de Cristo, e nós, cada um de nós, somos membros do corpo de Cristo. Por isso que o irmão não pode falar mal do outro. O maior prejuízo que tem é quando o irmão fala mal do outro. Quando ele fala mal do outro, a casa dele está ficando toda desviada. Se um crente fala mal do pastor, Deus quer usar depois o pastor para falar com o filho dele, e o filho não vai crer mais, fica desviado. Se na verdade a dirigente do círculo de oração, ela na verdade, o crente fala mal dela, Deus vai e usa a dirigente do círculo de oração em profecia ao filho do aquele crente murmurador, vai falar assim: isso aí é profecia nada, papai disse que isso aí não vale nada, não presta coisa nenhuma. Deus quer usar o pastor, aí fala: aquele barrigudo comedor de feijão. Irmão, comedor de feijão ou não, barrigudo ou magrelo, eu já fui barrigudo, agora estou mais magro, já pesei 117 quilos, estou com 82, mas o que eu quero dizer é que gordo ou magro, importa é o Espírito Santo encher o homem de Deus, a mulher de Deus, e a glória de Deus se fazer presente. Crente não fala mal um do outro, irmãos. Crente fala bem. Bendize minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Coloquemo-nos de pés. A igreja pode dizer amém para essa lição? Amém. Glória a Jesus. Meu irmão Irineu, você vai orar agora, e eu quero, irmãos, nessa oração, se eu perguntar: tem alguém que não é crente em Jesus ainda e quer abraçar Jesus como Salvador? Vem até aqui, eu quero orar por você. Você que creu na força, no poder desta palavra e quer fazer parte desta igreja de Jesus, e quer fazer parte daquele povo que vai morar no céu, vem até aqui, eu quero orar por você. Tem alguém que quer abraçar Jesus como Salvador? Irmãos, vamos então falar com Deus. Irmãos, Jesus, depois da oração, eu quero que os irmãos sentem 2 minutinhos, porque precisamos falar sobre a nossa festa. Amém, irmãos? Irineu, ora, mas eu não vou dar a bênção apostólica não ainda. Os irmãos vão sentar. Amém, glória a Deus. Oramos ao Senhor. Maravilhoso Deus, meu Pai, graças te damos, meu Senhor da glória, por esse ensinamento que foi dado nesta noite, meu Pai, para o teu filho ter, aleluia, glória a Deus, discipulando o teu povo, ensinando a verdade. Deus, que teu Espírito Santo conceda no coração de cada filho teu, no coração de cada filho tua nesta noite, a virtude e a unção, a sabedoria, meu Pai, para permanecer firme no teu caminho, te adorando, exaltando o teu nome. Abençoa ricamente a tua amada igreja, desde agora e para todos sempre. Amém.
Glória a Irmãos, Jesus. tomemos nossos assentos só mais um pouquinho.